Recentemente, a Netflix lançou um filme que tem o seguinte título: Não Olhe Para Cima. No último vídeo que postei aqui no canal, falei de forma bastante resumida sobre alguns pontos desse filme. Naquele vídeo, procurei destacar muito mais a questão do perigo que um asteroide gigante representa para a humanidade. Neste vídeo, procuro ampliar um pouco mais minha análise pessoal desse filme. Devo informar que haverá spoiler ao longo do vídeo. Vale enfatizar ainda que serão opiniões e interpretações pessoais. É o meu ponto de vista sobre o filme Não Olhe Para Cima. Não tenho qualquer intenção de achar que minha análise é a correta. Meu objetivo é simplesmente compartilhar com você algumas percepções sobre o filme Não Olhe Para Cima. Este é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. O filme Não Olhe Para Cima foi lançado no momento em que estão surgindo alguns líderes políticos que negam a ciência. Nos dias de hoje, estamos vendo governantes que estão mais preocupados com suas ideologias políticas do que com a vida humana. Ou seja, governantes que estão mais interessados em seu próprio bem-estar, muito mais preocupados com a reeleição do que com a saúde e a segurança do seu povo. E para completar esse perigoso cenário político negacionista, estamos vendo uma grande quantidade de notícias falsas que estão sendo espalhadas principalmente através da internet. Posso adiantar que esse filme, Não Olhe Para Cima, acaba despertando as seguintes perguntas. Como a raça humana reagiria diante do aviso que um cometa gigante vai colidir com a Terra? Como a humanidade reagiria diante do fato de que o fim do mundo vai acontecer daqui a algumas semanas? Que atitude vamos tomar perante esse acontecimento? Como a política ou os políticos iriam reagir diante da surpreendente informação de que um cometa vai acabar com a humanidade? Como a mídia, de um modo geral, vai reagir diante dessa informação divulgada por cientistas e pesquisadores? Perguntas que devem nos levar a uma reflexão sobre o nosso papel no mundo, uma reflexão sobre o destino da humanidade. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal. Depois, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like. E claro, compartilhe em suas redes sociais. Isso é importante para o YouTube divulgar nossa mensagem. Agora, continuando. Quase todos os dias, novos asteroides estão se aproximando da Terra. Tivemos algumas rochas espaciais que se aproximaram no mês de dezembro. E já foi divulgado pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, que outros asteroides vão passar no mês de janeiro de 2022. Mas o que isso tem a ver com o filme? O principal argumento do filme Não Olhe Para Cima trata de um cometa gigante que está vindo em direção à Terra e a consequente extinção da humanidade. Dois astrônomos, ao descobrirem que um grande corpo celeste, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, está vindo em direção ao nosso planeta, buscam rapidamente compartilhar sua descoberta. Mas o desafio que surge é como e para quem comunicar e divulgar essa informação. Finalmente, os cientistas são levados para uma reunião com a presidente do país. Diante da mulher mais poderosa do mundo, os dois astrônomos começam a falar sobre a descoberta do cometa e sobre o grande perigo que a humanidade vai enfrentar. E o que vemos então é o descaso, o negacionismo e o deboche diante da importante descoberta e do aviso dos cientistas. A presidente do país, juntamente com seu filho, que também é chefe de gabinete, tratam os dois astrônomos com total arrogância, além de tentar desqualificar a formação acadêmica dos dois cientistas.
breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Nos momentos iniciais do filme Não Olhe para Cima, ficamos diante de uma ideologia política negacionista. O negacionismo é revelado diante de nós. A negação da ciência é representada de forma clara. Acabamos vendo no filme a política da negação e os políticos negacionistas ironizando a ciência e suas descobertas. Ou seja, a presidente do país e seu filho revelam toda a arrogância que nasce de uma política e de uma ideologia negacionista. De repente, vamos percebendo que a narrativa do filme Não Olhe para Cima mistura drama com algumas doses de humor ácido. Mas em nenhum momento o filme perde a seriedade do assunto. A humanidade está em perigo. A colisão de um cometa gigante com a Terra pode ser o fim da espécie humana. Na minha interpretação, a trama do filme é quase um espelho do que está acontecendo em nossos dias. Ou seja, um reflexo da sociedade moderna e suas contradições. O enredo do filme retrata a difícil tarefa de comunicar uma descoberta perante grupos negacionistas, ou seja, grupos que negam a ciência e suas descobertas. A verdade científica é desprezada por uma ideologia negacionista. Olha só, sabemos como outros alertas foram sendo divulgados por cientistas, mas quase sempre encontrando resistência dos governantes. E aqui vale destacar que a crise sanitária que estamos vendo em nossos dias foi alertada por muitos pesquisadores. A Covid-19, por exemplo, foi, até certo ponto, uma crise anunciada de forma antecipada por vários pesquisadores. Mas alguns políticos e grupos que negam a ciência moderna não tomaram medidas de prevenção. Alguns governantes chegam ao ponto de negarem a importância das vacinas. Hoje, estamos vendo o resultado dessa negação. A humanidade não sabe quando será o fim dessa grande crise sanitária. Desse modo, o filme Não Olhe para Cima escancara o negacionismo dos governantes e líderes políticos que só pensam em si mesmos. Ou seja, o interesse pelo poder valendo muito mais que o bem-estar da população. E o que dizer da crise climática? Há muitos anos, os cientistas estão alertando sobre o perigo se não houver uma mudança de atitude. O aumento das emissões de gases na atmosfera está provocando alterações perigosas no clima. Se os governos continuarem negando a realidade, se não criarem políticas de controle e preservação ambiental, se não proibirem as queimadas que estão destruindo as florestas, veremos consequências graves para a humanidade. Além do negacionismo de alguns políticos e de outros grupos, o filme Não Olhe para Cima também nos desperta para algo perigoso: as mentiras com cara de verdade. Mas o que isso significa? Uma grande rede de desinformação, uma perigosa rede que espalha notícias falsas pela internet. Teorias conspiratórias sem qualquer base científica estão sendo difundidas, colocadas nas redes sociais como se fossem verdades comprovadas. Teorias que têm como único propósito confundir as pessoas que ainda não sabem filtrar as informações. Teorias conspiratórias que têm a intenção de espalhar medo e insegurança. Teorias que não estão preocupadas com a vida humana. E o mais estranho e contraditório: estamos vendo pessoas negando a ciência, mas usando várias coisas que a ciência inventou. Como é o caso, por exemplo, dos computadores, dos celulares e da internet. O diretor do filme Não Olhe para Cima também nos apresenta, de forma irônica, mas também dramática, o jogo de interesse de alguns grupos da mídia, grupos que estão mais preocupados com audiência e ganho financeiro. Quando os dois astrônomos são convidados para um programa de variedades na TV para falar sobre a descoberta do cometa, eles simplesmente são ridicularizados. Os apresentadores, acostumados com notícias de tabloide, notícias de fofoca, não conseguem entender a seriedade
verdade do que foi descoberto pelos cientistas. Os dois astrônomos falam que o cometa vai destruir a Terra, mas, mesmo diante dessa informação, os apresentadores parecem não ouvir. De repente, tudo se transforma num cenário de ignorância. Em certo momento, a personagem chamada Kate decide falar e enfatizar do perigo. Fala que o planeta inteiro vai acabar. Are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed. Mesmo assim, os apresentadores desviam do assunto. O astrônomo bonitão pode voltar quando quiser, mas a moça escandalosa, nem tanto. No entanto, o mais importante naquele momento para o programa é falar sobre uma cantora famosa que brigou com o namorado. Apresentar futilidades é o que produz audiência. Chegamos ao ponto alto do filme. Um bilionário que parece viver no mundo da fantasia, vivendo em uma certa realidade paralela, acredita que vai resolver a ameaça que se aproxima. Com a aprovação da presidente do país mais poderoso do mundo, o bilionário decide usar sua fortuna para financiar espaçonaves para explodir o cometa, mas o resultado foi o completo fracasso. O desfecho do filme Não Olhe para Cima apresenta de forma dramática aquilo que foi avisado desde o início pelos dois astrônomos. O cometa continua firme em sua trajetória. A colisão com a Terra está bem próxima de acontecer. O fim da humanidade agora é uma questão de minutos. Mesmo diante do insistente aviso dos cientistas, a presidente do país, com sua visão negacionista, não fez absolutamente nada, não olhou para cima, sempre usando da mentira para poder apostar na reeleição presidencial. No entanto, quando outros astrônomos consultados pela presidente confirma os cálculos e a previsão sobre o cometa, a presidente do país decide consultar a NASA e o Exército. Fala em rede nacional que haverá um ataque preventivo contra o cometa. Mas já é tarde. Quando a colisão do cometa com a Terra já está para acontecer, quando já não resta mais saída, a presidente do país e um grupo de bilionários tentam fugir em naves espaciais para outro planeta. É quando vemos, nesse ponto do filme, que ninguém vai escapar do seu destino, o destino final da humanidade. Como falei no início do vídeo, essas são apenas algumas interpretações pessoais, meu ponto de vista sobre o filme Não Olhe para Cima. Sim, recomendo o filme, pois considero excelente para ajudar numa reflexão sobre o que está acontecendo em nossos dias. Tão perigoso quanto o cometa ou asteroide que pode colidir com a Terra são os políticos negacionistas que negam a ciência. Tão perigoso quanto um cometa são as notícias falsas e as mentiras que estão sendo espalhadas pela internet. O filme Não Olhe para Cima é daquelas produções do cinema que valem a pena assistir. O cinema é uma arte, como outras artes. E a arte também pode ser uma forma de comunicação, uma maneira de levar uma reflexão sobre nossa realidade. Sim, vamos continuar olhando para cima, olhando para esse espaço infinito, belo e perigoso. Vamos olhar para nós mesmos e reconhecer a fragilidade de nossa existência aqui na Terra. Mas, acima de tudo, devemos olhar para Deus, o Criador de todas as coisas.